Irmãos, caríssimas irmãs, é uma alegria muito grande poder voltar a este núcleo, com alegria também de poder reencontrar vários corações queridos, trazendo um abraço da nossa Casa Espírita Nair Cruz, lá de Itaboraí, e de todo o movimento espírita da nossa região. Para conversarmos um pouco esta noite, escolhi um tema que compõe, pode-se dizer, a conclusão do que ficou conhecido por todos nós como o Sermão da Montanha, ou como traduzido tanto pelo Severino Celestino quanto pelo Haroldo Dutra, como o Sermão do Monte, que segundo dados geográficos não seria exatamente uma montanha, mas um monte no qual Jesus teria iniciado as suas pregações públicas, embora na narrativa de Mateus nós encontramos já no capítulo 4, capítulo 5, na verdade capítulo 4, a informação de que Jesus havia iniciado a sua pregação logo após a captura de João o Batista. Lembramos que João era primo de Jesus, que o batizou nas águas do Jordão, e que quando Jesus soube da sua captura, ele se lembrou da passagem, da profecia que determinava exatamente que no momento em que João fosse recolhido, era iniciado o momento que Jesus considerava como o chegados dos tempos, como era a expressão muito comum utilizada por Jesus. E logo após essa captura, ele vai para a Galileia, se estabelece ali no entorno do Mar da Galileia, onde inclusive ele começa a montar o seu colégio apostólico. Ali ele vai convocar os seus 4 primeiros apóstolos, aqueles que estariam mais próximos de Jesus. Os 2 primeiros foram Simão, mais tarde seria chamado de Pedro, e André, o seu irmão, meu querido xará, pode-se dizer assim. E naquele instante seguinte, começava Jesus então a divulgar a sua mensagem. E mais um pouco na narrativa de Mateus, a partir do capítulo 5, e se estende até o capítulo 7, ele vai começar então o Sermão do Monte. E lá no final do Sermão do Monte é que ele vai recomendar, seria um alerta que Jesus diz para nós, é assim classificado pelo evangelista Mateus, como o pedi e obtereis. E é interessante porque Jesus começa a narrativa, nós lembramos, que ele primeiro fala sobre as bem-aventuranças. E quando ele chama bem-aventurado, bem-aventurado é considerado aquele que deve ter coragem, que deve ter determinação, é aquele que não pode temer as dificuldades pelas quais enfrenta. Então Jesus começa o discurso que o próprio Gandhi vai considerar que se separasse somente esse trecho do Sermão do Monte, deixasse de lado todas as leis morais estabelecidas em todas as religiões, já seria o suficiente para estabelecermos um mundo mais equilibrado, um mundo mais, digamos, humanizado. E então Jesus termina falando este pedi e obtereis, e Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, vai fazer referência a essa citação. No título do capítulo será o buscar e achareis. E por que Jesus teria colocado isso lá no final da mensagem? Porque é importante lembrar que dentro do sermão, e alguns biógrafos, alguns estudiosos vão dizer inclusive que o sermão não teria sido dito na sequência como está registrada por Mateus, porque a quantidade de conhecimentos e de sabedorias que ali são apresentados, talvez não fosse possível de ser narrado de uma vez só. O fato é que no final Mateus vai dizer que o povo estava em estado de graça. E de fato, quem estuda ali com muita tranquilidade, faz a leitura do Sermão do Monte, realmente fica em estado de graça. Porque ali ele vai falar da missão dos apóstolos, vai falar da presença e da necessidade dele do mundo, vai falar que como deveríamos cuidarmos uns dos outros, por quem nós deveríamos orar. E se nós não soubéssemos orar, ele também nos ensina a oração do Pai Nosso. Então observemos, é o conjunto quase que todo do seu apostolado aqui na terra, está ali, concentrado dentro do Sermão do Monte.
E ao final, então, ele vai dizer: olha, pedi e obtereis, batei e abrir-vos-á. E aquele que buscar vai encontrar. E aí as reflexões que nós trazemos para esta noite é em torno daquilo que nós entendemos por fé. E se eu perguntasse aqui a cada um dos senhores, né, o que é fé? Cada um de nós tem uma definição do que é fé. Talvez não consigamos definir o que é fé. E o estranho é que é uma palavra tão pequenininha, não é mesmo? 2 letrinhas apenas, mas que tem uma representatividade, uma força extraordinária. E Jesus quis dizer com isso que todo aquele que determinasse, né, que pedisse e que com fé naturalmente se apresentasse, ele obteria tudo aquilo. E é interessante que na sequência, a passagem do Sermão do Monte, no próprio Evangelho de Mateus, ele já começaria, após esse discurso, a curar um ranceniano. Na mesma sequência, ele curaria, que é uma das curas mais extraordinárias do Evangelho, quando ele vai curar o servo do centurião, que é, segundo o próprio Jesus diz, a maior representação, que até então ele nunca tinha visto uma manifestação de fé tamanha. Por quê? Porque o centurião, alguns aqui provavelmente devem se lembrar desse trecho, em que o centurião chega até Jesus, e era um homem romano, né? Quer dizer, não necessariamente crente das mesmas coisas que Jesus propagava, mas disse a ele: olha, eu estou com um servo lá em casa, e ele é um servo muito querido, e eu soube que o Senhor tem promovido vários prodígios, o Senhor tem promovido várias curas, e eu gostaria muito que o Senhor pudesse curar o meu servo, porque eu o tenho em alta estima. E Jesus falou prontamente: vamos lá, nós tratamos, vamos lá na sua casa, que se for possível, né, se for da vontade de Deus, alguma coisa nesse sentido, ele ficará bom. E aí o centurião falou assim: não, mas o senhor não precisa ir lá não, porque eu, quando, né, determino as minhas tropas, os meus homens, né, aos meus servos, faço, saia daqui e vão para lá, ou façam essa ou aquela atividade, eles realizam. E eu tenho certeza que se o senhor disser está curado, ele estará curado. E Jesus ficou admirado com aquele homem que naquele momento se apresentava diante dele. Então aquele homem estava pedindo a cura de uma pessoa que não necessariamente, como a página estava falando dos laços de família, não era consanguíneos, mas provavelmente eram laços espirituais, e que pode-se também admirar que um centurião tenha tido tanto cuidado por um servo, que era uma coisa que, o nosso preconceito, né, pode dizer assim, a gente olhar o patrão pedindo pelo funcionário, nós falamos: isso deve estar com algum interesse, né? Mas não, ali havia um cuidado, havia um apreço por aquele irmão. Então aquele homem pediu diante de Jesus que o seu servo ficasse curado, e determinou: olha, você não precisa ir lá não, manifestando uma fé que, segundo Jesus, até então ele não tinha visto, né, em outras regiões, em outros ambientes nos quais ele havia passado. E então, quando o centurião voltou para casa, lá encontrou já o servo em atividade, devidamente curado. Vamos lembrar que também dentro da história dos milagres, né, dos acontecimentos relacionados a Jesus, nós vamos ver também uma outra cura extraordinária, que foi daquela mulher hemorroíça, que no seu entendimento, ela tinha consideração seguinte: olha, se eu tocar na veste desse homem, será o suficiente para mim. E nós ficamos imaginando o que a veste de Jesus teria tão de especial, não é mesmo? Mas na verdade não era a veste de Jesus, era a possibilidade da proximidade com o mestre, que bastava tocar a sua veste. Porque numa interpretação um tanto quanto vulgar, nós poderíamos entender que a roupa de Jesus foi que curou. Mas o que curou, como o próprio Jesus teria dito depois, que é a fé daquela mulher e a fé de todos aqueles que, buscando a Jesus, conseguiram obter aquilo que ele havia indicado, ou que aquilo que havia solicitado. E o mais curioso disso tudo é que também em algumas passagens Jesus vai perguntar o que a pessoa quer que ele faça. E aí muitos também poderiam entender: olha, mas não é possível, né? Uma pessoa está ali, anceniana, o corpo todo tomado de chagas, Jesus ainda vai perguntar o que aquela pessoa quer? Não necessariamente ele queria, às vezes, a cura daquela doença,
Não necessariamente aquele companheiro queria verdadeiramente ficar bom, né? Deixar de ser paraplégico, voltar-se a andar ou voltar-se a enxergar. Não necessariamente. Mas era preciso que Jesus despertasse naquele cidadão, naquele irmão, naquela irmã, o desejo verdadeiro do que ele queria que fizesse. Então, quando ele perguntava, né, o que queres que eu faça? E a pessoa, eu quero enxergar, eu quero ficar limpo, eu quero retomar a andar, eu quero que o meu filho deixe de ser endemoniado. Então, naquele instante, o mecanismo da fé estava acionado. Então, quando ele perguntava, o que queres que eu te faça? A pessoa entrando em sintonia com o seu desejo de cura, imediatamente sintonizava com a vontade de Jesus, que como grande manipulador, pode-se dizer assim, dos fluidos da natureza, porque Jesus, num entendimento mais aprofundado, o milagre de fato não acontece, né? Ou algo de extraordinário que acontece é extremamente ordinário, simplesmente é que nós não temos ainda a capacidade de Jesus de manipular todos os elementos, mas neste ambiente aqui tem todos os elementos que precisamos para curar aquelas células que estão em desequilíbrio, aquelas células que não apresentam, digamos, a sua função em plena vitalidade. Então Jesus, ao fazer aquela pergunta, ativava naquele irmão o desejo pela cura, e assim então procederia a cura, e assim a pessoa também obteria. Kardec vai fazer uma análise a partir desta observação, dizendo que pode ser um trabalho, né, de avaliação, de interpretação de Kardec, dizendo que o pedir e obtereis, mais ou menos seria, né, faça por onde que eu te ajudarei. Que essa aí é uma outra expressão muito importante. Tiago já havia nos afiançado de que a fé sem obras, ela é morta. E é interessante pensarmos sobre isso, porque a nossa doutrina tem um lema que é extremamente rico: fora da caridade não há salvação. E Kardec, ao fazer reflexões a respeito desta passagem, nos auxilia muito a compreendermos que verdadeiramente nós não dependemos de uma religião, nós não dependemos uns dos outros no sentido de realizarmos a caridade. É natural que quando nós juntamos, temos mais força, né? Como o Dr. Bezerra Ribeiro nos fala, sozinhos somos apenas pontos de vista, né? Assim, cada um com a sua opinião, mas quando nos reunimos num propósito único, numa ação coletiva, isto ganha uma força e uma proporção extraordinária, porque, como diz a música, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, nessa concepção é que nós conseguimos muito mais fazermos através da nossa caridade. Todas as ações, por exemplo, da Casa Espírita são muito mais possíveis e prováveis por conta da ação de todos nós, não é mesmo? Sozinhos, realmente, nós não teríamos, às vezes, condições de fazermos tudo. Então, quando o Tiago nos fala que a fé sem obras é morta, Kardec faz um link com esta passagem do Evangelho de Jesus, chamando-nos a atenção de que devemos fazer por onde, né, para que a espiritualidade, para que a divindade também nos atenda, é exatamente na ideia de que, associando a lei do trabalho, nós também estamos associados à lei do progresso. Então, são duas leis bem trabalhadas dentro da doutrina espírita que nos auxiliam na compreensão desse sentido do pedir e obtereis. Por quê? Nós sabemos que não podemos ficar no pede-pede tradicional, não é mesmo? Chega de noite, eu quero isso, eu quero aquilo, o senhor poderia me dar isso, o senhor poderia me dar aquilo, e no dia seguinte não fazemos absolutamente nada para sermos, no mínimo, merecedores daquilo que precisamos ou daquilo que necessitamos. É natural que ali também, quando Jesus fala, batei e ser-vos-á, né, pedi e obtereis, é naturalmente tudo aquilo que vai nos auxiliar neste trabalho do progresso. Porque na maioria das vezes, quando nós pedimos algumas coisas e não somos atendidos, é pela graça de Deus que não somos atendidos. Porque se às vezes fôssemos atendidos, colocaríamos a nossa alma em perdição. E aí, dentro do que nós entendemos do que é a nossa vida e das necessidades reencarnatórias que nós temos, alguns vão encontrar numa existência a cura de uma doença. Outros vão conseguir conquistar a casa própria. Outros vão conseguir estudar, desenvolver-se na capacidade intelectual, mas outros talvez não, nenhuma coisa e nem outra. E
como nós sabemos que temos uma reencarnação e que vivemos vidas sucessivas, na verdade a existência é única, mas em várias vidas nós vamos adquirindo experiências, é natural que neste processo do pedir e obter, também devemos lembrar daquilo que já temos condições por merecer, daquilo que já fizemos por merecer e do modo pelo qual nós estamos recebendo as coisas na nossa vida. É a famosa resignação, porque às vezes no sofrimento, na dificuldade, é que nós vamos aprendendo ou vamos moldando o nosso espírito, não é assim? Então, há um ditado, né, oriental que diz que assim como o fogo purifica, né, o ouro, o sofrimento purifica a alma. Mas só purifica se eu compreender que aquilo ali é um ensinamento para mim. Porque senão nós caímos num senso comum muito perigoso, que precisamos sofrer para evoluir. E não é esse o sentido. Porque senão, voluntariamente, nós optaríamos aí pelo sofrimento, para evoluirmos mais rapidamente. Quando a gente entende que quanto mais as pessoas estiverem em estado mais adequado, né, mais orientado, mais esclarecido, nós vamos poder ajudar mais. Então é mais fácil eu compreender as minhas limitações e lutar com elas, do que eu, tendo as limitações, deixar de trabalhar, deixar de progredir, porque eu vou ficar naquele sofrimento contínuo, né? Como aquele desenho animado, ó dia, né? Ó vida, ó azar, viver naquele sofrimento, né? Amanheceu o dia, aí você fala bom dia, a pessoa responde, só se for para você, né? Quer dizer, a pessoa assim, bem animada para começar o dia. Segunda-feira, então, é o emblema, não é mesmo? E há um tempo, porque tantas pessoas hoje trabalham sexta, sábado, domingo, feriado, quer dizer, a segunda-feira passou a ser um dia, né, dentre tantos outros da semana, mas antigamente só se trabalhava de segunda a sexta, não é mesmo? Final de semana era só os hospitais, né, polícia, corpo de bombeiros que não trabalhavam. Hoje, normalmente, você vai ver movimento em todos os lugares. A segunda-feira tinha aquela marca, né? A gente escutava o Fantástico, né? Começava a música do Fantástico, aquela voz do Cid Moreira, já dava aquela depressão, né? A pessoa ficava triste. Segunda-feira está chegando, não era assim? E aí você ficava com aquela coisa, meu Deus, amanhã é segunda-feira, meu Deus, eu tenho que fazer isso. E aí nós mudamos, graças a Deus, né? Que bom que é segunda-feira, que bom que estamos começando, porque esse que tem que ser o sentido da vida, estamos começando de novo. Imagina se toda vez que reencarnássemos fosse esse sofrimento também. Às vezes pode até acontecer, né? A gente fica com medo da reencarnação, deve ser um chororô danado para poder reencarnar, não é mesmo? Mas, se nós temos fé e acreditamos, né, que mesmo e apesar de tudo nós vamos vencer as nossas dificuldades, ficará mais fácil para enfrentá-las. Porque quando você começa a dar muita força também para o problema tende a crescer. Não é assim? E aí, quando a gente visita determinados ambientes, como vocês vão visitar na próxima sexta, visitar os vovôs e as vovós, quando nós visitamos hospitais com crianças com dependências, né, muito grandes em função de problemas mentais, e aí nós vamos começando a nos apequenar, os nossos sofrimentos começam a ficar mais, assim, digamos, inferiores diante daquelas realidades, às vezes muito duras, de irmãos e irmãs, principalmente nos asilos em que eles dizem, meu filho esteve aqui, me deixou, né, qualquer hora desse ele volta. A desculpa é sempre assim, está muito ocupado, coitado, por isso que ele não vem aqui. É um jeito que a pessoa arranja, né, para não ficar sofrendo tanto com a ausência daqueles companheiros que eram muito próximos. No Livro dos Espíritos, a questão 132, Kardec questiona as entidades superiores qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Por que nós, espíritos, encarnamos? E os espíritos respondem que são dois os motivos. Às vezes a gente só se atém à primeira parte da resposta, que diz que nós encarnamos, nós espíritos, para alcançarmos um grau de perfeição. Sabemos que perfeito só Deus o é, mas o espírito também está fadado a um nível de perfeição tal que poderemos chegar aí a um grau de angelitude, né? Nos tornarmos espíritos crísticos, quem sabe, e cuidarmos de um planeta, de uma galáxia, né, como o nosso Mestre Jesus faz. É só uma questão de tempo, mas a gente vai chegar lá. E quando os Espíritos respondem sobre isso, na sequência, eles falam que primeiro, para alcançarmos a perfeição.
Segundo, para que todos nós possamos cumprir o papel que nos cabe dentro da obra da criação. Então, nós somos co-criadores com Deus, dentro deste processo de transformação no qual nós estamos envolvidos. E o que isso tem a ver com a questão da fé? Quando nós entendemos que a fé, ela é operante, que a nossa fé está associada, como Kardec fala, na lei do trabalho e na lei do progresso, quando eu também entendo que o meu papel aqui é ajudar a humanidade a se transformar, porque os Espíritos nos dizem nesta mesma resposta, que quando nós trabalhamos em prol da humanidade, nós indiretamente estamos trabalhando em prol de nós mesmos. Então, por isso que existe a ciência. Verificamos, Deus não entregou tudo pronto. Nós não chegamos aqui neste planeta e encontramos tudo pronto. As primeiras realidades aqui, inclusive, foram muito difíceis. Não é mesmo? Nós não tínhamos nem sequer vestes adequadas. Viemos das cavernas, né? Aquele processo muito bem detalhado pelo nosso irmão Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender esse processo, né, evolutivo no qual o espírito passou, né, e vem passando ao longo do tempo. E com o passar desse tempo, todas as técnicas que foram desenvolvidas, todos os modos com os quais nós melhoramos a condição de vida da humanidade, nós estávamos ajudando a humanidade como um todo e estávamos também trabalhando pelo nosso progresso. Então observemos, nunca e nada na nossa vida é perdido. Tudo que fazemos tem um sentido. Então, quando o espírito toma consciência disso, a maior manifestação que nós podemos encontrar é a ciência. Todos os segmentos da ciência contribuem para a melhora da humanidade. Observemos, por exemplo, no campo da saúde, quanto avanço nós temos hoje no campo da saúde. Natural que, se a pessoa tiver a possibilidade ainda de alcançar a cura de uma doença qualquer que seja, já existem técnicas hoje no mundo inteiro possíveis de dar uma garantia de vida maior às pessoas. Hoje nós vemos com muita facilidade pessoas chegando aos 90 anos, aos 100 anos, coisa que há um tempo era muito difícil de nós visualizarmos, porque a qualidade de vida está melhor. A ciência hoje também nos fala que é possível, através de uma alimentação mais adequada, retirando alguns excessos, né, algumas coisas que nos fazem muito mal, nós podemos também estender um pouco mais essa nossa vivência aqui no planeta. Isso significa, então, que nós teremos mais tempo para trabalharmos em prol do bem, em prol da caridade. E nunca é tarde para começarmos nada na nossa vida, seja um estudo, seja um trabalho, seja uma assistência, seja o que for. Tudo isso está baseado numa questão de fé, na fé em que num futuro mais promissor, porque nós somos reencarnacionistas, o espírito é reencarnacionista. Então, por si só, nós já temos aí uma esperança que é, digamos, a certeza de que num dia, lá na frente, esse mundo vai ser melhor. Mas é preciso trabalhar no hoje, e é isso que os espíritos nos chamam a atenção. Porque se assim não fosse, imaginemos nós tendo que todas as vezes que reencarnássemos, voltar todo o princípio da humanidade. Não seria possível evoluirmos. Ficaríamos ainda, provavelmente, lá naqueles tempos mais remotos, tendo que correr de mamute, né, de tigres enormes, de criaturas, de animais que nós, por exemplo, não teríamos a condição de conviver com eles. Então é nesse sentido que essa fé no futuro, que o próprio Espiritismo nos faculta, é a confiança de que mesmo apesar das dificuldades pelas quais nós passamos, no futuro não muito distante, nós teremos condições de seguirmos adiante. E ali, nessa expectativa também de sermos mais operantes, nós vamos acendendo luzes no caminho daqueles que estão ao nosso redor. Foi o que também Jesus recomendou lá no Sermão do Monte, que fôssemos luz, né? Que nós somos luz do mundo e sal da terra. Por quê? A luz é aquela que ilumina, né? Que clareia o ambiente, que dá vida às coisas, não é mesmo? Nós, por exemplo, não teríamos condições de vivermos sem a luz do sol. E nenhuma da natureza no qual nós estamos vivendo, né, precisaria do sol, precisa dessa luz que é maravilhosa todos os dias. Então, que nós também, enquanto espíritos, utilizemos a nossa fé para sermos luz no caminho daqueles que estiverem ao nosso redor.
E sempre que pedimos, né, e aí sempre perguntamos, né, o que devemos pedir? Joana de Ângeles sempre fala que devemos agradecer mais do que pedir. A gente deve pedir força para continuar, clareza para continuar, esclarecimento, né, boa vontade, determinação, a saúde no limite do nosso trabalho. Isso é que nós devemos pedir. É normal que às vezes as pessoas, passando por alguma dificuldade, desejem mais vencer essa dificuldade, mas também deve-se, né, agradecer e nunca esquecer de agradecer, porque aquele que é grato, né, aquele que tem o sentimento de gratidão dentro dele, evolui mais espiritualmente do que aquele que não consegue perceber a influência, por exemplo, dos bons espíritos. E quando a gente estuda ali também o livro dos Espíritos, que fala sobre o sonho e os sonhos, normalmente durante os sonhos nós temos contato com espíritos mais evoluídos e tomamos deles, né, esclarecimentos tais que no dia seguinte nós temos aquela ideia, né, agora eu consegui resolver o problema, e ficamos todos bobos, né, por termos sido muito inteligentes em achar que resolvemos o problema. Mal não sabemos que fomos inspirados por bons espíritos, mas para isso é preciso pedir que eles estejam conosco. Por isso que a oração sempre se mostra importante para aquele que também tem fé. E parece que uma coisa está associada à outra, não é mesmo? Dificilmente nós falamos de fé sem falar de oração, porque na oração, né, dependendo do tipo, da quantidade de fé que nós tenhamos, e Jesus disse até que não precisamos ter uma fé muito grande, não foi? Basta que seja do tamanho do grão de mostarda, mas que é preciso ter. E às vezes nós somos colocados à prova e precisamos colocar a nossa fé e verificar se de fato nós temos fé ou se nós não temos fé. E normalmente é na hora que há aquela jogada do navio, né, o barco começa a sacudir e nem Pedro, caminhando sobre as águas, teve condições, não é mesmo? E a gente às vezes fica assim, mas nem Pedro, ó, que horror, Pedro. E eu, por exemplo, não sairia nem do barco, né? Não colocaria nem o pé do lado de fora. Imagina caminhar ainda sobre as águas, né? Vendo Jesus, vem cá, caminha aqui também. Não, eu prefiro ficar aqui, colete salva-vidas, né? A gente ainda está muito no nível colete salva-vidas. Então, mas é preciso que naquela hora onde o aperto se manifeste, naquele momento em que a gente precisa demonstrar a fé, que ela esteja dentro de nós. Mesmo que depois a gente desabe, mesmo que depois a gente chore, que a gente fala assim, meu Deus, eu não sei de onde que eu tirei força. Você tirou força de dentro de si mesmo, porque agora foi preciso tirar. É quando a gente vê, né, pessoas que se lançam para salvar outras em situações de risco, que depois a pessoa fala assim, meu Deus, como é que eu pude ter feito um negócio daquele, não é mesmo? Mas por quê? Você não estava pensando naquele momento ali, ele entrou, era o instinto de sobrevivência, o socorro imediato e a vontade de ser útil ao seu próximo. E aí realmente a gente faz coisas que até Deus duvida, né? Como diz o dito popular. Quando Jesus também nos fala, dentro, né, desse entendimento do pedis e obtereis, ele diz que nós devemos ser sempre humildes no momento em que nós recebemos aquilo que nós pedimos, para que não fiquemos arrogantes, né, que Deus me deu, né, aqui, coisa tal. Mas a gente, quando começa a compreender um pouco as verdades da vida, nós conseguimos entender que de fato nós não temos absolutamente nada. Nós somos usufrutuários, nós utilizamos desse corpo que nos foi emprestado pela natureza, nós utilizamos aquela casa, aquele veículo, estamos naquela condição social e isso tudo é temporário. E meus caros, é verdadeiramente libertador quando nós compreendemos isto, porque no momento do nosso desenlace, no momento da nossa partida, nós deixamos tudo como deixamos qualquer roupa quando vamos tomar o banho, por exemplo, nos livramos de tudo aquilo que nos prende, né, neste mundo físico e seguimos em paz, porque a alma que vai se desprender mais facilmente é aquela que está vivendo neste mundo e com a tranquilidade que um dia estará no mundo das causas, no mundo verdadeiro, que é aquele do qual todos nós viemos e para lá vamos retornar. Já estamos quase adaptados a essa realidade. O espírita já é aquele candidato a não dar tanto trabalho quando chegar na espiritualidade. Não quer dizer com isso que a gente não vai dar trabalho, não vai chorar, que vai sentir saudade um do outro, né? A saudade da família é natural.
Mas é uma coisa, ao mesmo tempo que é uma tristeza, é também uma felicidade. Porque quantas pessoas nós vamos reencontrar quando voltarmos para a espiritualidade? Então, da mesma forma como sentiremos saudades daqueles que deixaremos aqui, vamos matar a saudade daqueles que nos antecederam e ficaremos lá aguardando que aqueles que ficarem mais tarde também possam estar conosco. Esse é o ciclo da vida, que se renova constantemente. E o espírito que tem fé nisto, ele tem mais felicidade e mais tranquilidade para viver neste plano que nós estamos vivendo. Então, nas recomendações de Jesus, é que desejamos ser humildes diante das nossas conquistas, porque da mesma forma como nos é dado, imediatamente pode ser retirado. Então, o que adianta ficarmos com muita soberba, que eu sou isso, que eu faço aquilo, se de repente você simplesmente pode ser chamado, não é assim? Vamos receber aí um WhatsAppzinho, um SMS, uma mensagem, sem identificação naturalmente, né? Partiu, não é assim? Como diziam os mais jovens, é só essa expressão que está na sua hora, acabou, pode ir embora. E aí lembramos da passagem de Jesus que fala: se você estiver no campo, meu filho, largue aí o seu arado, largue, né, a sua enxada, segue dali mesmo. Não, que eu quero ir lá em casa rapidamente, né, desligar alguma coisa, ou mandar uma mensagem para alguém. Não, pode ficar tranquilo que tudo vai ficar bem, não é assim? E às vezes acontece nas reuniões mediúnicas espíritos que voltam com essa sensação de querer ir em casa. Olha, eu preciso avisar em casa, eu estou num lugar aqui que eu não conheço, eu preciso ir trabalhar, alguém precisa informar. O espírito nem sequer percebeu que desencarnou. E às vezes nós ficamos fazendo contas e cálculos, imaginando para onde é que nós vamos, né? Às vezes nós vamos ficar por aqui mesmo, Piratininga, o que não vai ser ruim de tudo, não é mesmo? Porque aqui é bem bonito, tem o mar, tem o núcleo espírita Chico Xavier, então seremos com certeza muito bem acolhidos aqui nesta região. Mas não precisamos almejar grandes paragens, não é mesmo? Precisamos almejar pelo menos um trabalho decente, né, na espiritualidade, porque dar trabalho à espiritualidade, eu acho que a gente já não pode mais, dado os nossos conhecimentos. E é de tal forma essa representação que Jesus vai nos falar também sobre essa questão da fé. Ele faz aquela referência aos lírios do campo, né? Olhai os lírios do campo, né? Olhai as aves do céu. Quer dizer, não teceram, não fiaram, mas tem tanta beleza que ele vai dizer que não se aproxima nem, né, Salomão, na sua mais alta representação, teria, né, uma sua túnica tanta beleza quanto os lírios do campo, e no entanto eles não trabalharam para aquilo ali, né? É o caso das aves também, que tem os céus, né, tem os seus alimentos, tem os ninhos, quer dizer, elas não trabalharam para aquilo, mas Deus sustenta todas elas, porque está dentro do contexto da criação. Que vai nos remeter também a uma outra passagem, ainda do Pedi e obtereis, quando ele nos compara, né, se ele fala assim: olha, se vós, né, vós que sois vós, com toda a sua dureza, né, com seus corações ainda muito enrijecidos, quando um filho, né, pede um pão, você não entrega uma pedra, quando ele pede um peixe, você entrega uma serpente, que dirá Deus, né, que é toda bondade, toda sabedoria, quando você pede alguma coisa, Ele não vai te entregar aquilo que verdadeiramente você precisa. O que nós, na verdade, precisamos é entender a vontade de Deus, e às vezes é difícil. Nós não entendemos por que determinadas coisas acontecem, mas talvez no primeiro momento. No segundo momento, quando a gente reflete um pouco mais, e a doutrina espírita tende a nos ajudar muito neste processo de compreensão, nós vamos entender que tudo está de acordo com a necessidade de cada um. Todos nós estamos onde estamos. Como Emmanuel falou na página também, sobre a questão da família. Todo mundo está na família que precisa estar. O que nós precisamos é ter fé e coragem de enfrentar os desafios que todas as famílias têm. Todas elas. Porque a minha família é assim, a minha família é assada, é assim. Todo mundo tem. Mas é preciso também ter fé. E entender que se você está naquela família, essa família é aquela que verdadeiramente você precisa estar. O Espírito Protetor no Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que a caridade é impossível sem a fé. Então, para nós fazermos caridade, precisamos ter fé. Ter fé de que verdadeiramente nós vamos nos libertar, de que ela vai nos fazer doadores, porque nós começamos assim. Normalmente, quando a gente chega à doutrina espírita,
nós chegamos cheios de equívocos, cheios de perturbações. Às vezes nós viemos porque queremos saber da mensagem daquele ente querido que partiu, daquele companheiro ou companheira que fez parte da nossa vida e que nós não temos mais notícia deles. E quando aqui chegamos, tomamos pé da realidade, e como o próprio Chico falava, é de lá para cá que toca o telefone, não é daqui para lá, e a gente às vezes fica até triste, chateado, puxa, eu queria tanto saber notícia. Mas quando você começa a ter contato com as verdades manifestadas pelo Espiritismo, e compreendemos que nenhuma das ovelhas da casa do Pai vão ser abandonadas ou não vão ter um socorro, nós entendemos então que aquele nosso ente querido está socorrido, está amparado, está sendo vigiado, mesmo que tenha saído desta vida por qualquer equívoco que tenha cometido. Então, por quê? A bondade de Deus, ela é eterna. Isso é ter fé, é acreditar que mesmo aquele espírito mais endurecido saindo desta vida, mais tarde o seu coração será tocado. Porque também no Evangelho nós vamos encontrar aquela passagem que diz que todo malfeitor tem na vida alguém que ele sente um bom sentimento. Pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser um filho. Então é aquele sentimento que está ali, é que em um determinado momento vai ser expandido. É preciso então termos fé nesse sentido. E o Espírito Protetor vai nos falar sobre isso, sobre essa necessidade de praticarmos a caridade, utilizando-nos da fé, na certeza de que também aquele socorro que estamos dando para aquele que está caído, mais tarde vai ser um suporte na vida daquele Espírito aqui na Terra. A fé, meus irmãos, pode-se dizer, é a ausência de dúvidas. Quando nós não temos mais dúvida a respeito do que fazemos, do que vivemos, da operação de Jesus em nossas vidas, da operação dos benfeitores espirituais, nós transformamos a nossa realidade. São Luís, na questão 1019 do Livro dos Espíritos, a última questão, vai nos dizer que nos faz um convite, na verdade, né? Homens de fé e de boa vontade, trabalhai com ânimo e zelo na grande obra da regeneração. Aquele que crê que nós estamos neste processo de regeneração, faz-se presente também neste trabalho. Então não adianta ficarmos esperando que aconteça o milagre, que daqui para frente o mundo se transforme num mundo de regeneração, quando na verdade depende de cada um de nós esse trabalho. Nesta mesma resposta dos Espíritos, e foi São Luís que respondeu essa última questão, na 1019, Kardec pergunta se porventura o reino de Deus não seria estabelecido aqui na Terra. E os Espíritos respondem que sim, mas depende dos Espíritos que aqui estiverem encarnados, depende de cada um de nós. Ah, mas existem os malfeitores, existe aquele político, existe aquele pregador, existe aquele... Não tem problema, o mundo sempre teve pessoas difíceis, essa que é a realidade. O que nós estamos precisando é de pessoas boas, pessoas do bem. E para isso a gente precisa começar no ambiente do lar, no ambiente da nossa convivência no bairro, no ambiente de convivência no trabalho. É ser exemplo, é ser modelo. Não precisa ficar batendo no peito e dizer que eu sou espírita, eu sou cristão. Nós precisamos viver o espiritismo, precisamos viver o cristianismo. É isso que vai fazer a diferença. E algumas vezes os irmãos vão perguntar: você é evangélico, meu irmão? Porque às vezes ouve você fazendo muitas citações, muitas referências à divindade, e eles acham logo que você é um irmão evangélico. Aí você fala: olha, depende da interpretação, porque eu também estudo o evangelho, não é mesmo? Então compreendemos que ali há uma ação, um entendimento em que a pessoa identifica você diferente. E o ser diferente não significa ser melhor, significa ser aquele que compreende mais as limitações e pode poder ajudar mais, porque não adianta ficarmos no entendimento de que não somos responsáveis por cada uma daquelas ações que nós temos no mundo. Enquanto houver pessoas equivocadas no mundo, nós de alguma forma estamos responsáveis também por elas. E o processo da salvação, meus caros, é todo mundo junto. É como diz a expressão hoje, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos todos nós. Pode ser que talvez seja necessário, como espíritos como Sheila, espíritos como Bezerra de Menezes, que abriram mão de estar em paragens mais elevadas para continuar aqui na Terra,
porque segundo o próprio Bezerro, enquanto tiver lágrimas correndo por aqui ele estará para auxiliar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão chorando. Santo Agostinho, no livro Confissões, Santo Agostinho aqui ainda encarnado, escreve o seguinte: em nossa peregrinação sobre a terra, recebemos de Deus o penhor para que nos tornemos luz. Então aquele que tem fé recebe de Deus tudo o que precisa para ser luz, aonde quer que vá, onde quer que esteja. Esse é o nosso papel. Então que a nossa fé não seja aquela fé apenas como um artigo de religião. Você tem fé? Sim, eu tenho fé. Não, que ela seja a fé operante, que ela seja a fé que nos promova a melhora pessoal e coletiva, seja aquela fé que vai nos impulsionar no trabalho do bem e da caridade, que vai nos dar confiança e garantia de que vamos vencer todas as nossas dificuldades, porque se Jesus disse que se pedirmos, obteremos, com certeza nós obteremos. Ele disse também: batei e há de ser vos-á. Então, que possamos nós batermos nas portas de Jesus, para que Ele possa, do outro lado, abrir esta porta, e que nós possamos apresentar a nossa lista de trabalho, dizendo: Senhor, eis-me aqui, auxilia-me, por favor, nas minhas dificuldades, mas ajuda-me a seguir auxiliando aqueles que estão em maior necessidade do que eu. Que este Mestre Jesus, meus queridos irmãos, possa tocar a todos os corações daqueles homens e mulheres que ainda não compreenderam a verdade da vida, aqueles que ainda se comprazem no mal, na ignorância e na perversidade, e que nós tenhamos a fé suficiente de que todos eles se converterão ao bem e à caridade, e serão grandes trabalhadores também no auxílio àqueles que se encontram caídos. Que este mesmo Mestre possa continuar a abençoar a esta instituição. E no aproximar, faltam apenas 30 dias para celebrarmos novamente o aniversário de Jesus. Que este rememorar do nascimento de Jesus possa fortalecer ainda mais o trabalho desta instituição, dando garantias da sua existência, da permanência das suas portas abertas, para socorrer a todos os aflitos, a todos aqueles que baterem nessas portas, nos dois planos da vida. Muito obrigado pela atenção dos senhores, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta casa. Muita paz.